Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso Express da Imagine School. A gente vai desenvolver nesse curso um e-book na ferramenta InDesign. Este curso equivale a um módulo do curso regular aqui na Imagine School. Para o desenvolvimento desse e-book, nós vamos utilizar diversas ferramentas e explorar muito o InDesign. Desde a questão das paginações, da questão de inserção de formas, cores, imagens e integração com outros programas, até a finalização do arquivo. Ok, pessoal, para começar o curso, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como que ele vai funcionar. A gente vai começar trabalhando as ferramentas do design, conhecendo como se abre um arquivo no InDesign, como faz as primeiras configurações, a inserção de colunas, de linhas. Logo depois, nós vamos trabalhar a inserção de paginação no InDesign, que é uma ferramenta muito importante no mercado editorial, né? Quando vocês vão realizar um projeto editorial. Depois a gente vai trabalhar com formas, com cores e com a formatação de texto também. Vamos trabalhar os estilos de parágrafo, estilos de título, estilos de texto e vamos finalizar com a contracapa, né, do nosso e-book, além de salvar e publicar esse arquivo no modo digital. Olá pessoal, então vamos iniciar aqui o nosso curso de InDesign. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre como que vai ficar o nosso projeto final aqui dentro do InDesign. A gente vai trabalhar um projeto de 5 páginas, né, sendo que incluindo já a capa e a contracapa, né? Então a gente vai explorar aqui os elementos de capa, né, as formas, os títulos, né, os estilos de texto, a inserção do logotipo lá. Aqui a gente vai trabalhar também os estilos de título, estilos de texto, de parágrafo, a formatação desses parágrafos, a inserção de imagem dentro de uma forma e como vocês podem, né, fazer formas, desenhar aqui no InDesign. Além de trabalhar também a paginação, que é um recurso importantíssimo que facilita muito os projetos editoriais no InDesign, né? Essa questão da paginação. A gente vai também fazer a inserção de imagens de fundo e trabalhar as propriedades dessa imagem, que é muito importante vocês saberem reconhecer as propriedades da imagem, reconhecer também os links quando uma imagem está linkada, quando ela não está linkada. E vamos trabalhar também a importação de imagens do Illustrator para o InDesign. A gente pode fazer a edição dos vetores também aqui dentro do InDesign, né? Você consegue editar e trabalhar os textos acompanhando formas, né? Acompanhando imagens e trabalhar também textos dentro das formas, ele acompanhando aqui o formato interno, né? E vamos finalizar com a contracapa. Então a gente tem bastante coisa aqui para explorar nessa aula, para a gente gerar um e-book similar a esse que a gente está vendo aqui. Então pessoal, até a nossa primeira aula de InDesign. Olá pessoal, nós vamos iniciar agora a nossa primeira aula de InDesign. Então, depois de instalado o InDesign, vocês vão procurar lá na área de trabalho de vocês, né? Esse ícone de InDesign, abrir o InDesign e a primeira coisa que vocês vão ver no programa aqui vai ser essa tela aqui. No meu caso, como eu tenho alguns documentos recentes, porque eu já trabalho bastante tempo no InDesign, eles vão aparecer todos aqui, né? No caso de vocês, se é o primeiro contato que vocês estão tendo com o InDesign, ele pode abrir uma tela de boas-vindas, né? E essa parte aqui vai aparecer sem nenhum documento. Então, se a gente for criar um novo documento aqui dentro do InDesign, eu posso vir aqui nesse botãozinho, criar novo. Se eu já tiver um documento aberto, né, eu posso vir aqui em abrir.
Se não estiver aparecendo esse criar novo documento, tem a opção também de vocês virem aqui, ó, em arquivo, novo documento. E vai abrir essa janela aqui para vocês. Aqui nessa janela, a gente pode escolher a opção de trabalhar com documento de impressão, que daí ele vai converter automaticamente as unidades para milímetro, né? Para web, que daí ele vai converter as unidades para pixel ou dispositivos móveis, né? E também vão ser em pixels, porque são documentos digitais, né? Tanto a web como dispositivos móveis. Como a gente vai trabalhar um e-book de 4 páginas aqui, a gente vai trabalhar pela web mesmo. A gente até pode posteriormente, né, reconfigurar aqui nesse menu lateral. Se vocês clicarem aqui, vocês conseguem mudar a unidade de medida. A gente vai manter aqui em pixel. Ele tem algumas configurações pré-definidas aqui, né? Tem alguns tamanhos pré-definidos, tanto na impressão, quanto dispositivos móveis, quanto na web, que a gente pode escolher. No nosso caso, a gente vai trabalhar em 800 por 600, que é padrão, né? Então, 800 de largura por 600 de altura. Caso a orientação venha invertida, alguma coisa assim, a gente tem a opção aqui, ó, só de clicar em um desses 2 botões, ele já muda a orientação de página para a gente. Como o nosso e-book vai ter 4 páginas, eu vou mudar aqui para 4, né? Essa questão das páginas opostas a gente usa bastante para documento impresso, para revista, para livro, né? Que daí a gente vai visualizar dentro do InDesign a página lado a lado. Não é o nosso caso, porque a gente vai fazer 4 páginas inteiras, né? Ela vai correr no PDF uma a uma. Aqui essa página de início, a gente também utiliza muito para material impresso, né? Aqui é onde você quer que comece a paginação do seu projeto, né? No nosso caso, a gente vai manter a página 1 mesmo, né? Não tem necessidade de mudar aqui, caso seja um livro ou uma revista, vai depender muito das normas, né? Do material que vocês estão fazendo. Aqui a gente vai alterar aqui e vai inserir 2 colunas no nosso documento, né? Que daí, para a gente ter uma base ali na diagramação. Se a gente abrir aqui nessa setinha, vocês vão ver que tem ali as margens, né? As margens já vêm pré-configuradas em 36 pixels. A gente vai manter assim mesmo. Se vocês fazer um material impresso, né? Seria ideal vocês colocarem ali 1,5, 2 centímetros, dependendo do projeto de vocês. Aqui vocês têm também, ó, sangria e espaçador. Nesse caso aqui, a gente não vai trabalhar com isso, mas também para materiais impressos, né? Vocês teriam que colocar aqui a sangria. Daí eu venho aqui e posso visualizar o documento antes, né? Ele vai aparecer aqui atrás, as configurações, e venho e criar. Criei um novo documento aqui. Vocês repararam que eu coloquei 2 colunas lá e elas não apareceram. Pode acontecer. Caso vocês precisem inserir posteriormente, qualquer uma daquelas configurações é possível também. A gente já faz ela pré-definida, né? Para ficar mais fácil a gente já abrir o documento certinho. Mas caso vocês precisem definir posteriormente, caso dê alguma coisa errada, vocês vêm aqui em Layout, né? Margens e colunas. Vocês conseguem alterar aqui o tamanho das margens e conseguem inserir a coluna. Por algum motivo ele acabou ficando o número de colunas em 1 mesmo. Eu vou mudar aqui para 2, tá? Então, a gente já tem lá, ó, 2 colunas. Eu vou vir aqui e vou dar o OK. Então, a gente tem aqui as 2 colunas que a gente precisa. A princípio, a interface pode assustar um pouquinho pelo número de ferramentas que vocês estão vendo aqui, né? Mas vocês vão ver que é muito fácil, né? Para fazer esse projeto, a gente vai utilizar poucas ferramentas, mas as ferramentas essenciais. E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas ferramentas. Então, pessoal, na aula passada a gente, né, criou um novo documento aqui no InDesign e ele gerou essa página aqui e mais 4 páginas, né? Como a gente estava falando.
Então, a gente vai começar a explorar um pouco das ferramentas do InDesign. Para quem tem familiaridade com os programas da Adobe, as ferramentas são muito parecidas com a do Illustrator e a do Photoshop. Tem algumas particularidades, claro, que a gente vai ver aqui. Então aqui, ó, uma das principais características aqui do InDesign, aqui no menu direito, são as páginas, né, que a gente vai mexer com paginação. Aqui, por exemplo, como a gente criou um documento com 4 páginas, elas vão aparecer aqui. Mas uma das principais funcionalidades mesmo é a página mestre. Então, a página mestre, ela fica aqui em cima das páginas. Quando eu der 2 cliques aqui na página mestre, a gente vai automaticamente, né, começar a configurá-la. Então aqui, ó, qualquer coisa que eu desenhe na página mestre, ó, vim aqui na ferramenta retângulo, fiz aqui, né, um retângulo, posso vir aqui em cima, ó, e colorir. Vocês vão ver mais tarde que tem outras maneiras de colorir. Colorir meu retângulo aqui, ele automaticamente vai replicar para todas as páginas. Você consegue visualizar a miniatura aqui, né? Então, ó, vocês podem ver que eu vou movimentando na página mestre e ele vai movimentando nas outras páginas, né? Eu posso criar mais de uma página mestre dentro do mesmo documento, né? Não precisa necessariamente ser uma só. Vocês vão ver que, como essa página mestre ela tem a nomenclatura de A, né? A página mestre aqui, ela vai aparecer a letrinha A em cima de todas as páginas aqui. Eu posso vir aqui, ó, tem que prestar bastante atenção nesse detalhe de estar selecionada a página mestre. Eu posso vir aqui e inserir mais uma página mestre. Ele vai criar aqui, ó, a página mestre B. Eu vou desenhar mais uma forma aqui para vocês verem, né, como que funciona. Então é só pegar o cursor aqui, ó, vou desenhar um círculo, né, porque assim a gente vai se familiarizando já com as formas. Eu vou pressionar aqui, ó, a ferramenta de retângulo. Prestem bem atenção que eu estou pressionando essa de baixo, não a de cima, que ela tem outra funcionalidade, né? E eu vou selecionar aqui a ferramenta elipse. Selecionei a ferramenta elipse, vou fazer uma elipse aqui. Novamente vou vir aqui e vou colorir. Estou colocando cores aleatórias, né? Só para demonstração mesmo. E agora vocês vão ver, ó, por mais que tenha colocado aqui na página mestre, ele não está aparecendo no meu layout. Então, como que eu faço para inserir mais uma página mestre no layout? Por exemplo, vocês não querem que essa página tenha a característica da página A mestre, né? E sim da página B mestre. Eu vou vir aqui, ó, clicar e arrastar. Então, vocês vão ver lá, ó, que ele vai criar ali a letrinha B, né? A letra B aqui em cima. E ele vai configurar diferente das outras páginas. Então, quando eu quiser voltar para as minhas páginas, para daí, de fato, iniciar a minha diagramação, eu vou vir aqui, eu dou 2 cliques na minha página, né, na página principal, e eu consigo começar a minha diagramação aqui. Vocês vão ver que o que eu coloquei na página mestre, ele vai ficar fixo na página. A gente não consegue movimentar com o cursor de seleção, né, que é esse aqui. A gente não vai conseguir movimentar para nenhum lado aqui. Então ele vai ficar fixo lá. Por isso que a gente utiliza a página mestre. Por exemplo, se eu for inserir uma paginação aqui embaixo, o ideal é que ela seja inserida na página mestre. Mais tarde a gente vai ver que isso vai facilitar muito a vida de vocês. E também porque a paginação a gente não pode, né, mexer, correr o risco de mexer e de alterar ela quando a gente estiver diagramando o nosso documento. Por isso ela tem que estar fixa. Então todos os elementos que vocês querem que fiquem fixos no layout, é ideal que a gente coloque na página mestre. Nas próximas aulas a gente vai aprender um pouquinho mais, né, sobre essa questão da paginação e desses elementos fixos nas páginas. Então até a próxima aula. Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula, né, dando continuidade ao que a gente fez na aula passada.
aqui estão os elementos ainda, né, na página mestre. A gente vai deletar esses elementos porque a gente não vai usar eles no projeto, né? Então eu venho aqui na página mestre, eu dou 2 cliques, né, na página mestre para ela ativar, seleciono o elemento e deleto aqui. Daí eu venho aqui na página bmestre e vou deletar ele aqui na página bmestre. Nesse projeto a gente não vai utilizar também uma página bmestre, a gente vai utilizar, né, só uma página mestre. Então eu vou deletar ela. Para deletar, eu clico em cima da pasta e arrasto até a lixeira aqui. Então eu vou inserir agora o número de páginas, né, que é um dos elementos principais que vai ajudar a gente a diagramar aqui esse documento. Então eu venho aqui, ó, na lupa, vou aproximar bem aqui nesse cantinho para inserir uma caixa de texto. A caixa de texto, vocês vêm aqui, ó, na ferramenta tipo, né, seleciona lá. Caso não esteja aparecendo aqui, é só vir aqui em janela, né, tipo e tabelas, ele vai aparecer aqui do ladinho. Então eu venho aqui, clico e arrasto. Criei lá uma caixa de texto, vocês vão ver que o cursor vai começar a piscar ali, né? Daí eu vou clicar com o botão direito e vou inserir caractere especial, isso para inserir a paginação, né? Daí eu vou lá em marcadores, número de página atual. Daí ele vai automaticamente aparecer a letra A. Por que ele está aparecendo a letra A? Porque ele está querendo dizer que está correspondendo à página mestre. Lembram da letra A que a gente viu lá no comecinho? Então ele vai dizer que essa paginação vai corresponder à página mestre. Então todas essas páginas vão seguir essa paginação aqui, esse padrão, né? É legal sempre deixar uma caixinha de texto um pouquinho grande aqui. Se tiverem mais de 10 páginas, né, mais de 2 dígitos aqui, ele vai poder ser inserido. Senão, se deixar a caixinha muito pequena, ele não vai caber os 2 dígitos e ele pode desaparecer, né, nas páginas que tenham 2 dígitos. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar agora a letra A e a gente vai mudar, né, para a fonte padrão que a gente vai usar nesse projeto, que vai ser a Poppins. Eu posso mudar tanto aqui em cima quanto aqui nesse menu de caractere. Até prefiro vir nesse menu de caractere, porque ele oferece mais opções aqui, né? Mas pela praticidade, às vezes é bom vir aqui nesse menu superior. Então, eu vou selecionar lá, ó, caixinha de texto aqui. A gente insere o tipo que a gente quer, né? Tipografia. E eu vou procurar lá Poppins, que é a fonte que eu vou usar. Vamos procurar aqui a Poppins regular. Eu vou deixar com um tamanho um pouquinho menor que 12, né? Vou deixar em 10 para não ficar muito grande lá o rodapé. Então eu tenho lá a minha fonte do rodapé. E eu vou criar uma outra caixa de texto aqui do lado para inserir o descritivo, né, do meu e-book. Eu vou escrever aqui, ó, e-book, colocar 2 barrinhas aqui, iniciando no InDesign. Só que vocês viram que sumiu aqui, ó, ele gera esse sinalzinho de mais, quer dizer que tem texto, né, sobrando aqui dentro dessa caixa de texto. Eu só vou puxar aqui, ó, pelas extremidades para esse texto aparecer, ó. Puxando aqui até o texto aparecer inteiro aqui para mim. E eu vou trocar essa tipografia aqui também. Vou deixar com a mesma, né? Mais tarde a gente vai ver como é que a gente faz os estilos, né? Que nesse caso, como a gente está começando aqui, a gente vai manter essa fonte mesmo. Ele mudou para 12 de novo, deixa eu voltar para 10. Então aqui eu já tenho o meu estilo de fonte que eu vou utilizar nesse documento. Eu vou fazer um retângulo aqui atrás desse A, né, só para complementar aqui o layout na paginação. Então, para criar uma forma, a gente já viu, né? Eu vou selecionar lá a forma do retângulo, vou clicar e arrastar. E agora eu vou colorir essa forma. Tem 2 maneiras, eu posso tanto dar 2 cliques aqui em cima quanto aqui embaixo, né? Nessa paleta de cores.
A primeira caixinha corresponde ao preenchimento, a segunda caixinha corresponde ao contorno. Então, vou dar 2 cliques aqui no preenchimento e vou escolher lá a cor em CMYK que eu quero, né? Eu vou colocar aqui 0 de cian, 80 de magenta e 20 de amarelo. A gente não vai entrar muito profundamente na questão das cores, né? CMYK aqui, porque isso seria muito extenso, mas vocês podem, né, dar uma pesquisada sobre como funciona o sistema de cores, né? CMYK e RGB. E eu vou dar o OK aqui. Vocês vão ver que ele ficou por cima da fonte aqui, né? Isso não pode acontecer. Então eu vou jogar ele para trás. Para isso eu vou clicar com o botão direito, organizar, enviar para trás. Agora a fonte foi lá para trás. Mas eu achei que não ficou legal assim com a fonte em preto. Então vou fazer o seguinte, vou selecionar novamente e a gente vai mudar aqui, ó, para branco, né? A nossa tipografia. Vocês vão reparar que quando eu selecionei a fonte aqui, ele gerou uma letra T, tanto no contorno quanto no preenchimento. Aqui agora não vai aparecer porque está branco, mas quer dizer então que eu estou colorindo o texto, né? Se eu vir aqui por essa paleta, ele vai ter selecionado aqui a letra T, né? E aqui vai ter selecionado a forma. Então tem que prestar bastante atenção se você está colorindo o texto ou se você está colorindo a forma, porque ele pode vir a colorir a caixa de texto, né? Que você inseriu aqui. Eu vou também colorir aqui, ó, só uma parte do texto. Então vou selecionar só uma parte aqui do texto. Ó, apareceu lá a letra T. Vou dar 2 cliques e vou colorir com a mesma cor aqui, que é o 0, 80, 68, não, desculpa, 20, né? 20 e 0. Então, vou colorir lá com a mesma cor. Ele já vai automaticamente aparecer aqui. Vou dar o OK, ó. Agora ficou parte da fonte lá colorida. Vamos voltar lá para as nossas páginas para a gente ver como ficou. Eu estou na página mestre, então vou lá na página 1, ó. Ela já vai aparecer aqui para mim a página 1, página 2, 3 e 4. Então é assim que a gente insere a paginação aqui no InDesign. Na próxima aula a gente volta para iniciar o restante, né, da diagramação do nosso e-book. É isso aí, pessoal, até a próxima aula. Então, dando sequência aqui a nossa diagramação, né, eu já tenho lá as minhas páginas, né? Eu vou sempre iniciar aqui o projeto pela página 2, eu vou deixar a capa e a contracapa por último no projeto, porque daí eu já defino as características gerais, né? E é mais fácil para fazer a criação da capa depois. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser inserir um título, né? Eu vou dividir, como a gente dividiu em 2 colunas, a gente vai seguir essas guias aqui. Então, eu vou lá na ferramenta de texto, vou arrastar aqui, ele vai gerar o cursor lá, ó. Eu vou escrever aqui, para que serve o InDesign. Então, ele vai dar para mim lá, né, o título. E eu vou mudar aqui essa fonte, vou aproximar aqui, ó. Vocês podem aproximar também, ó, com Ctrl+, ou Command+, né? Fica melhor para vocês visualizarem. Então, e para aparecer essa mãozinha aqui, ó, é só vocês virem no espaçador do teclado, clicarem e arrastarem, que daí vocês conseguem movimentar o documento aqui. Então, vou voltar lá, né, no texto, vou selecionar aqui e vou mudar o meu tipo para Poppins. Vou deixar aqui Poppins. Opa. Deixar aqui em Poppins Extra Bold, né? E eu vou aumentar aqui, ó. Não mudou ali. Vamos lá.
ele já mudou. Vou mudar aqui, ó, Poppins Extra Bold. E colocar aqui um ponto de interrogação no final. Então aqui eu tenho o meu estilo de título. Eu vou mudar essa cor, ó, vou selecionar aqui e vou mudar a cor, dar 2 cliques aqui na caixinha de cores ali, né? E vou deixar em 0, 0, 0 e 80% de preto. Só para ele ficar um cinza um pouquinho mais claro, né? Então eu fiz aqui o título e aqui do lado eu vou criar o meu texto. Eu vou só simular um texto, a gente não vai digitar aqui. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou preencher com texto de espaço reservado. O que significa isso? Ele vai preencher com texto aleatório, né? Só para a gente fazer uma marcação de texto. Às vezes não tem o texto já no início do projeto, né? Vocês têm que apresentar lá o projeto gráfico. Então, a gente acaba fazendo esse tipo de simulação aqui, né? No projeto. Não vou precisar de tudo isso de linha. Eu posso vir aqui e selecionar, né? Aleatoriamente e deletar. E eu vou mudar as configurações dessa minha caixa de texto aqui. Então aqui eu vou colocar Poppins também, só que eu vou colocar o Poppins regular. E o tamanho eu vou aumentar também. Deixar aqui em 17 e vou manter aqui, ó, em 20, né, o espaçamento entre linhas. Eu vou deletar aqui mais um pedaço só para não ficar sobrando texto lá embaixo, né? Então eu vou deixar assim. Vou fazer da mesma maneira, selecionar aqui. Só que como eu vou inserir uma imagem aqui no fundo, então eu vou deixar a cor dessa fonte como está. Depois eu vou mudar ela para branco. Eu vou inserir aqui, ó, um retângulo no fundo. Cliquei, arrastei. E eu vou pintar com gradiente, né? Venho aqui, ó, tem a ferramenta gradiente, caso não apareça, é só vir na janela, né? Cor, daí coloca lá gradiente. Então aqui eu vou colocar o meu gradiente, selecionei, ó, ele já vai inserir automaticamente o gradiente lá. Cliquei com o botão direito, eu vou colocar lá em organizar, enviar para trás. Automaticamente ele já vai lá para trás. Eu vou selecionar esse texto aqui, ó, e vou mudar a cor dele, ó. Vocês vão ver que vai aparecer a letra T aqui. Eu vou vir aqui, tanto pode ser aqui quanto aqui, e vou lá escolher a cor branca, né? A cor branca vocês vão ver no CMYK que é tudo 0. E eu vou dar o OK aqui. Para formatar o alinhamento do texto, eu seleciono tudo aqui e vou na ferramenta parágrafo. Novamente, se não aparecer aqui, janela, né? Você vai em janela, tipo e tabelas, você vai abrir aqui, ó, os parágrafos, tá? Então, eu venho aqui no parágrafo, eu vou deixar justificado à esquerda, tá? Ele vai ficar aqui justificado à esquerda. Então, aqui a gente já tem o nosso texto formatado lá, tá certo? Então, a gente vai inserir um estilo agora, tanto para o título quanto para o texto. Eu vou selecionar aqui o título e vou aqui, ó, estilos de parágrafo. Venho aqui em estilos do parágrafo, eu vou criar, ó, aqui já na verdade já está criado, mas eu vou criar novamente só para vocês verem como que funciona. Eu vou deletar esse aqui. Não, peraí, melhor fazer direto. Eu vou criar um novo estilo. Venho aqui, ó, nesse íconezinho. Vou dar 2 cliques aqui, ó, colocar aqui, ó, título 2, só para vocês saberem. E vocês vão ver aqui que os formatos básicos de caracteres, já vai estar toda a minha formatação que eu coloquei lá, ela já vai estar aqui. E eu vou dar OK. E para o texto eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar, selecionar, criei um novo estilo, ele vai abrir aqui para mim, ó, eu tenho que dar 2 cliques para renomear, para ficar mais fácil para me localizar depois. Então, vou colocar aqui textos, né? Ele vai dar aqui os formatos básicos, todas as configurações que eu já coloquei lá, e eu vou dar o OK.
Então, esses estilos vão facilitar bastante nas próximas páginas, porque daí a gente vai inserir um título, né, com uma tipografia qualquer, a gente só vai clicar aqui, ele já vai mudar a configuração da caixa de texto para a gente lá. Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como inserir a imagem e como editar esses gradientes que a gente colocou aqui. Então, pessoal, até a próxima aula. Então, vamos dar sequência aqui à nossa diagramação. Agora a gente vai inserir algumas formas, né, e imagens aqui no nosso projeto. Então, eu vou inserir aqui uma forma triangular, né, que faz parte aqui do nosso projeto. Para fazer um triângulo, na verdade, eu vou ter que vir aqui, ó, na ferramenta de retângulo, né? Venho aqui na ferramenta de retângulo, seleciono lá, criei lá um retângulo. Eu vou colorir ele só para a gente visualizar, mas mais tarde a gente vai inserir uma imagem ali dentro, né? Então, se eu quiser, a partir de um retângulo, criar um triângulo, eu vou vir aqui, ó, nessa ferramenta, em inglês vai estar como Pen Tool ou ferramenta caneta, né? Eu vou vir aqui nessa ferramenta e vou selecionar essa que tem um sinalzinho de menos aqui em cima, né? Então, eu vou pegar aqui, tô lá com o meu retângulo selecionado e eu vou aproximar, ó, Ctrl mais, vocês aproximam também, ou se não pode ir ali pela lupa, né? Se ficar mais fácil aproximar bem a lupa, eu vou aproximar aqui, eu venho aqui, ó, com a canetinha e clico ali bem nesse nó, nesses nozinhos de edição, né? Se vocês já fizeram a aula de Illustrator, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre esses nós de edição aqui, ó. Daí ele acaba criando um triângulo. Se eu apertar Ctrl menos ou Command menos no Mac, né, eu vou visualizar aqui um zoom out, né? Então, ó, posso reduzir o tamanho da página ou aumentar aqui o tamanho da página. Então, eu criei lá já o meu primeiro triângulo. Se eu quiser duplicar, eu posso dar tanto o Ctrl C, Ctrl V, que é super comum em vários programas, né? Como também eu posso duplicar com a ferramenta Alt. Selecionei lá, ferramenta Alt, vocês vão ver que ele vai mudar o cursor. Daí eu clico e arrasto, eu dupliquei a minha forma. Agora eu vou selecionar os dois e vou reduzir os dois para o mesmo tamanho. Para selecionar dois elementos, eu seleciono um, aperto o Shift, seleciono o outro e reduzo eles aqui, ó, né, que vai ser um complementozinho aqui do meu layout, né? Então, daí eu vou colorir eles aqui, ó, selecionei um, vou colorir esse primeiro aqui com aquele rosa, né, padrão que eu tô usando aqui no meu layout. É importante sempre vocês usarem, né, uma paleta de cores aí. Vou dar o OK aqui, selecionei o outro. Aqui eu vou colocar um roxinho, né, 8068. E aqui eu vou deixar em 0. E vou dar o OK aqui. Posso reduzir um pouquinho mais, né? Vai ser só, né, para vocês aprenderem assim os elementos aqui. E agora eu vou inserir uma imagem aqui. Como que eu faço para inserir uma imagem dentro de uma forma? Eu vou selecionar essa forma, vou lá em Arquivo, né, Inserir. E eu vou procurar lá a minha pastinha do e-book, né? Selecionei lá. Venho aqui na pastinha de imagens. É importante vocês criarem essa pasta de imagens quando vocês forem salvar o arquivo, né? Salvarem uma pasta ali junto com essa pasta de imagem. Então eu vou selecionar lá a imagem que eu desejo inserir aqui. Vou colocar essa imagem aqui. Vou lá em abrir. Ó, eu tenho a minha imagem ali. Se eu quiser editar essa imagem aqui dentro, eu não posso vir aqui pelas bordas e simplesmente editar, porque ele vai cortar a forma.
Então, vou dar o Ctrl Z aqui para voltar. Eu tenho que dar 2 cliques aqui. Ó, vocês vão ver que ele criou, que essa imagem está bem grande, né? Ele criou lá uma outra caixa de texto com uma cor diferente. Eu aperto Shift e vou reduzir o tamanho dessa imagem. Aí sim eu consigo reduzir o tamanho da imagem, certo? Assim a gente consegue inserir a imagem dentro de uma forma assim pré-definida, né? Poderia ser um círculo, poderia ser um quadrado, qualquer tipo de imagem a gente consegue inserir aqui. Eu só vou ajustar um pouquinho mais esse texto aqui, né? Só deslocar ele um pouquinho aqui para baixo e vou puxar um pouquinho só aqui para dentro, tá? Só para a gente deixar mais harmônico aqui a nossa diagramação. Então a gente volta na próxima aula, né? Vamos ali para a nossa página 2. Até a próxima aula. Então, pessoal, a gente vai aqui para a nossa página 3 do nosso projeto, né? E a gente vai inserir uma imagem de fundo aqui, né? Então, eu venho aqui em Arquivo, Inserir, escolho a imagem de fundo lá, vou em Abrir, cliquei lá, vocês vão ver que ela vai, na hora que eu inserir essa imagem aqui, ela vai aparecer muito grande, né? Então, tem um outro jeito de inserir para que ela se adapte melhor ao nosso layout, senão vocês vão ter que ficar aqui redimensionando a imagem. Não é errado inserir dessa maneira, mas vou ensinar uma maneira mais fácil, né? Eu vou dar aqui um Ctrl Z, né? Ó, a imagem aparece lá no cursor, eu vou clicar e arrastar. Em vez de simplesmente clicar, né? Quando a gente já importa a imagem, eu vou clicar e arrastar essa imagem. Daí eu posso vir aqui e ajustar aqui, né? Pelas laterais, pelas arestas. Então eu tenho essa imagem aqui, vocês vão ver que meu número de página ele desapareceu aqui, né? E não tá aparecendo aqui. Então como que eu faço? Ó, vou dar um zoom aqui. Como que eu faço para aparecer o meu número de páginas? Se eu clicar na imagem, selecionar ela e eu quiser enviar ela para trás, eu não vou conseguir, né? Porque ó, ela não vai nem aparecer a opção de enviar para trás, porque ela já está, né? Ela é a única imagem da nossa página. Eu venho aqui, ó, vou arrastar essa imagem, selecionei lá, arrastei. Aqui está minha paginação. Minha paginação ficou atrás, porque ela é fixa na página. Então, como é que eu faço para fazer essa edição e trazer ela para frente? Eu venho aqui, ó, no Ctrl Shift, eu vou selecionar lá o número de página, vou selecionar os outros elementos que eu tenho aqui, ó. Ele vai desbloquear esses elementos aqui. Depois eu vou vir e vou selecionar, ó. Não preciso selecionar ele inteiro, né? Se eu pegar só a pontinha dos elementos, ele já faz a seleção aqui para mim. Agora sim, eu vou clicar com o botão direito, organizar, trazer para frente. Eu vou trazer para frente os elementos aqui. Se eu voltar a minha imagem aqui no lugar, vocês vão ver que a paginação já vai estar aqui na frente, né? Eu vou vir aqui com a ferramenta de texto e vou selecionar e vou mudar a cor, né? Vou deixar em branco aqui. E vou selecionar essa daqui também e também vou deixar em branco, tá? Então agora, ó, eu consigo visualizar a minha paginação aqui. Vou dar um Ctrl menos aqui para vocês verem como ficou. Então agora aqui, ó, eu tenho a minha imagem inteira, né, no fundo, com a paginação. Para eu descobrir as propriedades dessa imagem, que é muito importante quando a gente está fazendo o projeto, vocês vão ver que todas as imagens aqui, ó, elas têm esse símbolo de link aqui, né? Então quer dizer que essas imagens estão linkadas externamente. Às vezes vocês vão ver que a imagem parece que a resolução não está muito boa, é exatamente por causa disso, porque ela gera esse link ali, né?
A imagem, na verdade, está linkada, ela não está dentro desse documento. Imagine vocês fazendo um e-book de 90 páginas cheio de imagens, né? Por isso que ele não insere todas as imagens aqui dentro do documento. Então, ele trabalha através de links. Então, eu vou selecionar, ó, vou dar 2 cliques para selecionar a minha imagem e eu vou vir aqui em vínculos, ou se tiver em inglês vai estar como links. Daí vocês vão ver que ele vai selecionar lá, ó, a imagem 129 que eu tenho aqui e ela vai estar na página 3. Ele vai dar todas as propriedades. Se eu descer um pouquinho aqui, ó, vocês vão ver que tem a opção de revincular essa imagem. Às vezes vocês fazem um projeto, o cliente não gosta da imagem, né? Se vocês inserirem essa imagem dentro daquela mesma pasta, eu posso vir aqui, ó, revincular a imagem e escolher uma outra imagem qualquer aqui e vou em abrir, ela automaticamente vai aparecer aqui, ó. Eu revinculei essa imagem, né? Então, ó, agora é a mesma imagem, né, que eu coloquei na página 2. Estou fazendo aqui só uma simulação para vocês. Vou dar o Ctrl Z aqui para voltar. Então, se eu quiser fazer uma alteração nessa imagem, por exemplo, tirar algum elemento daqui, eu posso fazer isso lá no Photoshop, salvar com o mesmo nome, com a mesma extensão, ele já vai aparecer aqui no InDesign. Mas ela tem que estar no mesmo lugar, né, na mesma pasta. Daí ela vai fazer essa substituição aqui para vocês. Então agora, vocês vão ver aqui embaixo que ele aparece as propriedades dessa imagem, né? A resolução, tudo certinho. Então, para vocês, quando vocês estiverem fazendo o projeto de vocês, se vocês quiserem conferir, né, as propriedades da imagem, ele aparece aqui para vocês. Se vocês quiserem editar o original, vocês podem vir aqui, ó, ele vai abrir essa imagem, né, no Photoshop ou no programa que vocês fizeram, né, a edição dessa imagem aqui, daí vocês podem editar a imagem, salvar, ela já vai aparecer aqui novamente. Então, para dar continuidade aqui ao projeto, eu vou copiar as propriedades da página 2 mesmo, ó, vou dar o Ctrl C aqui, selecionar lá, vou dar o Ctrl C, venho aqui nessa página, a página 3, Ctrl V, vou posicionar os elementos aqui, e eu vou fazer aqui, ó, vou aumentar aqui essa minha caixinha para copiar o título. Eu vou selecionar aqui, ó, Ctrl C, só que eu quero copiar o título nesse mesmo lugar aqui, ó, clico com o botão direito, colar no local, ó, ele vai copiar no mesmo local da página 2. E agora eu vou colorir esse título aqui, tá certo? Então aqui eu já tenho mais uma página do nosso e-book. Tem que tomar cuidado aqui com as margens, né? Para que eles fiquem todos dentro da margem aqui. Então eu já tenho aqui mais uma página do nosso e-book. Já sabemos as propriedades da imagem, já sabemos desbloquear o rodapé, né, a paginação ou qualquer outro elemento que a gente tenha inserido na página mestre que a gente queira que apareça aqui. Então, na próxima aula a gente volta, né, para trabalhar um pouquinho mais dentro do nosso projeto. Então vamos lá, pessoal, agora diagramar a nossa página 4, né? Eu vou aproveitar os elementos das outras páginas aqui para fazer essa diagramação, né? Vou aproveitar ali o título e os triângulos que eu fiz aqui. Então vou selecionar lá um triângulo, vou dar um Ctrl C, vou trazer aqui para minha página, dar um Ctrl V e eu vou girar ele. Vou apertar o Shift e eu venho aqui, ó, pelas arestas e só movimento ele para girar. Eu vou aqui apertando o Shift, aumentar um pouco aqui o tamanho do meu triângulo, né? Para ajustar ele aqui de acordo com o que eu quero aqui no meu layout, né? Vou vir aqui, vou deixar ele assim. E daí eu vou começar a inserir os textos aqui. Eu vou copiar também aqui na página 2, esse aqui, Ctrl C, vou lá na página
clicar com o botão direito, colar no local, né? Vou mudar o título aqui, ó, inserindo imagens ao caminho, né? Vou deixar aqui. E eu vou agora inserir uma caixa de texto aqui. A intenção é que esse texto, vou até ultrapassar um pouquinho aqui, a intenção é que esse texto, né, acompanhe essa imagem aqui. Então, vou clicar com o botão direito, vamos inserir um texto aleatório, preencher com texto de espaço reservado. Daí eu vou vir ali, ó, nos meus estilos, né, de parágrafo aqui, e vou selecionar lá os textos. Aqui ele fez, né, ele deixou o texto em branco, porque o nosso estilo que a gente criou ele tá em branco, mas eu consigo, né, editar, deixar lá com o meu 80% de preto, né? Então eu vou deixar aqui esse texto, só que ele está ultrapassando aqui a forma, eu quero que ele acompanhe essa forma. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar a forma aqui, a gente tem a opção aqui, ó, na janela de puxar essa janela aqui, ó, texto em contorno. Ela vai aparecer essa janelinha aqui pra gente, né, do texto em contorno. Ou senão ela pode estar aqui no menu lateral, ou então vocês podem vir diretamente aqui em cima, ó. Vou vir nessa opção aqui que tem uma elipse. Lembre-se que a forma tem que estar selecionada. Ele vai, né, colocar lá o texto para mim, acompanhando essa forma aqui. Como ele está muito perto aqui da forma, eu consigo editar aqui nesse texto em contorno para que ele fique um pouquinho mais afastado, ó. Daí ele vai criando uma margem, né, em volta da minha forma e vai afastando esse texto lá, né, da minha forma. Então eu vou vir aqui, ó, eu consigo mexer, ele vai alterando, né, o texto, ele vai adaptando aqui ao meu layout. Outra propriedade que eu consigo fazer aqui também, eu venho aqui com o Shift, vou criar aqui uma elipse, faço aqui com o conta-gotas, vou pintar da mesma cor aqui. Eu consigo também inserir o texto dentro da forma. Como que eu faço isso? Depois de ter feito a forma, eu venho com a ferramenta de texto, clico dentro da forma, ó, o cursor foi lá para dentro. Eu posso fazer da mesma maneira, ó, clicar com o botão direito, né, preencher com texto reservado, e depois vocês vão colocar o texto de vocês, né? E eu venho aqui nos estilos, seleciono o texto, mas vocês vão ver que ele está acompanhando aquela forma de trás, e eu não quero que isso aconteça. Então eu venho com o botão direito aqui, a gente vai editar essas opções do quadro de texto, né? Então vem aqui, ó, botão direito, selecionei, botão direito, opções do quadro de texto. E eu vou ignorar o texto em contorno, daí vocês vão ver que ele já mudou lá, né? E como ele está muito encostado aqui na minha forma, o que eu posso fazer também? Eu posso aumentar esse espaçamento interno, ó, daí ele vai criar uma margem lá dentro da minha forma. Vou dar OK. Vocês vão ver que a formatação ainda não tá legal, né? É porque o parágrafo está definido de acordo com o meu estilo de texto. Então eu posso centralizar ela aqui, ó, ela fica um pouco melhor. E eu posso selecionar e deixar de repente essa fonte em bold, né? Como se fosse uma notinha ali no meu layout. Se eu selecionar novamente dentro da janela de parágrafo, eu vou tirar aqui esse finizar, né? Daí ela vai ficar um pouquinho melhor também, tá? Então aqui, ó, vamos tirar umas linhas daqui. Vou deixar aqui tudo em bold. Vou deixar só com 3 linhas, eu acho que fica melhor. E a gente pode aumentar, né? Fazer todas essas edições posteriores, conforme a gente vai fazendo o layout, a gente já vai definindo algumas propriedades aqui. Opa, aumentei demais. A gente vai definindo algumas propriedades aqui. Então, a gente consegue trabalhar dessa maneira aqui as propriedades aqui do nosso texto. Aqui, ó, se eu quiser, eu posso preencher com o gradiente, né?
Vou deixar aqui com um gradiente e eu posso importar um vetor lá do Illustrator, ó. Eu tenho esse vetor aqui no Illustrator, eu só vou copiar ele e eu posso colar direto aqui dentro do InDesign. Colei aqui dentro do InDesign. Eu consigo mudar a cor dele aqui dentro do InDesign também, ó. Mudei a cor dele aqui no InDesign, porque ele é um objeto de vetor. Daí vocês vão ver que ele já não vai aparecer aqui, né, dentro dos vínculos, como as imagens, porque ele tem as propriedades de vetor. A gente vai fazendo alguns ajustes aqui e daí a gente volta na próxima aula para finalizar aqui, né? Finalizar não, e rumo ao final da nossa diagramação. Então, pessoal, voltando aqui à nossa diagramação, eu vou inserir agora a capa e a contracapa, né? Então, vou lá para a página 1, para inserir a capa. Eu fiz alguns ajustes aqui, né, nas páginas. Eu vou inserir aqui a página 1, que é a capa. Eu vou inserir aqui um retângulo. A partir dos elementos que eu inseri nas outras páginas, né, eu vou criar a capa. Então, eu inseri um retângulo, eu vou deixar ele aqui com 10% de preto, colorir ele não um pouquinho mais, vou deixar com 20% de preto, e eu vou inserir aqui, ó, em cima desse retângulo, vou inserir outro retângulo aqui, a gente vai fazer uma forma diferenciada. Eu venho aqui no gradiente, selecionei o meu gradiente, eu vou mudar aqui, ó, para linear, né, e com um ângulo de 90 graus. Tá, ele não mudou o ângulo aqui, 90 graus. Tá? Feito isso, eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta de seleção. Eu vou selecionar aqui. Um nozinho, só um nozinho, vocês vão ver que só ele vai ficar selecionado aqui, os outros vão ficar normal. Com a setinha do teclado, eu vou apertar o Shift e vou posicionar ele um pouquinho mais para cima, para fazer aqui uma forma diferenciada, né? E daí aqui eu posso escrever, né, o título do meu e-book. Peguei a caixa, a ferramenta de texto. Vocês vão ver que ela vai criar ali um cursor arredondado. Por isso que é importante que vocês cliquem e já arrastem, senão ele vai inserir o texto, né, dentro da forma que a gente criou. Então vou escrever lá e-book. Vou selecionar e vou aqui no meu estilo de parágrafo. Vou colocar o título como se fosse um título, né? E eu vou aumentar o tamanho desse título aqui, né, porque é a nossa capa. Vou centralizar ele aqui. E eu vou centralizar, ó, vou mudar a cor aqui também, né? Que já viu como é que muda a cor. Vou centralizar ele na minha página. Então eu venho aqui, ó, nesse comando alinhar. Daí eu consigo centralizar ele na minha página e horizontal e verticalmente. Então eu tenho que fazer a seleção aqui, né, com a ferramenta de seleção, ajustar na horizontal e na vertical. Só que tem que ficar bem atento, ó, aqui, ó, quando vocês colocarem alinhar a página, vocês têm que selecionar aqui, senão ele vai alinhar as margens ou a seleção. Então eu vou fazer um ajuste aqui, né, se fosse um ajuste ótico, porque o alinhamento pela vertical não ficou muito bom, ficou muito próximo à forma. E eu vou importar aqui o logo, né? O logo da empresa. Então, vou aqui e vou novamente arquivo, inserir, né? Vou inserir a imagem e vou colocar aqui o logo da empresa. Ó, ele acabou indo para dentro da forma. O ideal, então, é que a gente, né, clique e arraste aqui. Ele já vai aparecer aqui pra gente o logo. Vou alinhar da mesma maneira. Ó, ele sumiu um pouco porque ele está alinhando o quadro de texto, né? Tem que prestar bastante atenção nisso aqui. Ó, selecionei lá, agora centralizei a página aqui. Então aqui a gente já tem a nossa capa, né? Agora a gente vai lá para a última página. A gente pode até copiar, ó, essas propriedades, onde está escrito e-book, a gente pode copiar aqui. Então, vou dar
com Ctrl C. Vou criar aqui, ó, vou deixar, né, o Ctrl C ativado. Vou criar um retângulo aqui, preencher com o gradiente. Agora aqui também eu vou deixar ele radial, né? Eu acho que fica melhor na contracapa radial. Vou ajustar um pouquinho mais aqui. É sempre bom deixar um pouquinho para fora para não ficar as bordinhas brancas, né? E o que eu copiei de lá, que foi o título, posso dar o Ctrl V aqui, ou melhor, a gente pode colar no local e só escrever aqui ligada. Ó, ele sumiu ali, mas a gente pode puxar aqui, ó, para ele ajustar lá a nossa caixa de texto. Vou aqui em alinhar, agora sim, vou alinhar vertical e vou alinhar centralizado lá. Então, já tenho aqui a nossa contracapa. Se eu quiser alterar esse gradiente, por algum motivo, colocar outra cor, ó, vocês vêm aqui no gradiente, selecionam o cursor lá que vocês querem alterar a cor, vem aqui nas cores e vocês conseguem fazer essa alteração de cor, ó, de gradiente. Selecionei lá e posso alterar aqui novamente, tá? Então, aqui a gente já definiu, vou voltar, né, para manter o nosso padrão. Então, aqui a gente já definiu, né, já finalizou aqui, ó, página 1, 2, 3, 4 e 5. Já tem o documento completo aqui no InDesign. Então, na próxima aula a gente vai aprender a fazer, né, os ajustes e a finalização desse arquivo. Então, pessoal, agora a gente tem aqui o nosso arquivo finalizado, né? A gente tem aqui no design todas as páginas já que a gente quer, né? E a gente agora vai ter que salvar esse arquivo, né? Eu vou salvar esse arquivo num formato aqui, caso vocês queiram abrir em outro computador, de repente enviar para alguém que tem uma versão de software inferior a que vocês estão usando. Então, eu venho aqui em arquivo, salvar como, e eu vou escolher a opção aqui, ó, IDML. É importante sempre salvar, né, além de salvar na extensão do InDesign, salvar também no IDML, porque às vezes acontece que você tem que entregar o arquivo para alguém e a pessoa não ter a mesma versão do InDesign que vocês. Até porque a Adobe está, né, trocando sempre, né, agora as versões, para a pessoa conseguir abrir e até mesmo para vocês conseguirem abrir futuramente. É ideal que seja salvo em IDML. Eu venho aqui, vou em salvar. Aqui eu, como já tinha salvo, vou colocar substituir, senão é só salvar mesmo. E eu tenho salvo também em IDML. Agora a gente vai salvar ele em PDF já para nossa publicação. Então eu venho aqui em arquivo, né? E eu vou exportar esse arquivo aqui. Ele vai aparecer lá para mim o Adobe PDF interativo. Eu poderia salvar também como se fosse para impressão, não tem problema, mas eu vou salvar aqui como Adobe PDF interativo. Vou lá em salvar, ele vai me dar essa opção aqui, né, com todas as propriedades aqui do meu Adobe PDF. Eu não vou mexer aqui nas propriedades, né? Porque ele já vem com uma configuração pré-definida aqui. E eu vou aqui em exportar. Vou dar, ó, aqui ele deu um aviso para mim que há texto com excesso nas seguintes páginas 3 e 4. Eu vou cancelar essa exportação, porque é bem importante vocês saberem isso aqui. Vou cancelar aqui a exportação e ele tá apontando aqui esses errinhos, né? Isso daqui a gente tem que revisar antes de salvar o arquivo final. Eu vou dar 2 cliques aqui, nesses erros, ele vai abrir esse painel de comprovação aqui pra gente, ó. Ele diz que tem texto em excesso de tipos na página, em 2 páginas. Na página 3, que é essa aqui, ó. Vocês podem ver que tem excesso aqui, ó, né?
Como eu estou trabalhando com texto fictício, eu vou só deletar o excesso, ó, ele já sumiu o texto aqui. E na página 4. O da página 4, ele está inserido dentro desse círculo aqui. Então, aparentemente, né, não teria um excesso de texto aqui. Então, a gente pode ignorar esse erro aqui, né? Sem problemas, a gente consegue ignorar esse erro aqui sem comprometer o nosso documento. Caso vocês tenham conteúdo aqui, daí sim vocês têm que cortar esse conteúdo, né? Ou pedir para o redator ajustar esse conteúdo para vocês conseguirem trabalhar com esses, trabalhar sem os erros aqui, né? Mas aqui no nosso caso, né, a gente está fazendo só uma simulação, né? Então, outra coisa que é importante para a gente ver aqui é a questão dos vínculos. Ele não deu aviso, mas caso deu aviso, a gente vem aqui nos vínculos e vê se todas as imagens estão vinculadas. Porque se acontecer as imagens não estarem vinculadas, elas não vão aparecer com uma qualidade boa no arquivo final de vocês. Então é importante, né, que vocês vejam que as imagens estão todas vinculadas aqui. Então vamos novamente lá salvar o nosso arquivo. Em arquivo, exportar, Adobe PDF interativo, ó, vou colocar dentro da pastinha do PDF, já está lá como e-book. Vou exportar, eu vou pedir para substituir o que eu tenho ali já, e ele vai abrir essa janela aqui. Se vocês quiserem que a apresentação abra em tela inteira, vocês vão dar esse check, eu vou deixar a exibição padrão aqui, tá? E vou colocar aqui para ele exibir após exportar. Eu venho aqui, exporto o arquivo, ele vai dar aquele errinho da página 4, né, do círculo lá, e eu vou dar o OK. Ele vai gerar o meu PDF, ó. Ele já abre aqui para mim o PDF, né, com o meu e-book completinho dentro do PDF. A gente pode também, né, transformar num arquivo de impressão, tanto que esse arquivo esteja com as imagens com uma resolução para impressão, e daí inserir as marcas de corte. Isso vocês vão aprender, né, no curso completo. A gente vai conseguir inserir as marcas de corte, né, e trabalhar também os documentos para impressão. Mas a partir dessas aulas aqui vocês já conseguem, né, desenvolver um material digital aqui de qualidade dentro do InDesign. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado desse projeto de InDesign, né? E até a próxima. E aí, pessoal, gostaram? Chegamos ao final de mais um curso Express de Design Gráfico da Imagine School. Agradecemos a presença de vocês até aqui, por nos acompanhar até o final do curso. E ficaremos muito felizes em tirar as dúvidas de vocês através dos nossos canais. Acompanhe nossas redes sociais e saiba o que a Imagine School pode oferecer a mais para vocês. Muito obrigado e até a próxima!